Rafael, sou professor formador do curso técnico de rede de computadores. Hoje vamos ministrar o terceiro módulo da disciplina Protocolo de Comunicação de Dados. Nessa unidade vamos trabalhar os seguintes temas: serviços de rede WAN e segurança de redes Wi-Fi. Serviço de rede WAN. Os objetivos: apresentar a tecnologia de rede de alta velocidade ATM, demonstrar como funciona a tecnologia de banda larga mais acessada no Brasil, a DSL, compreender o que é roteamento e roteadores, apresentar o que são sistemas autônomos, apresentar as VPNs, uma tecnologia em ascensão no mercado TI. Serviço de rede WAN. As redes WAN são conhecidas como redes de longa distância. A sigla ATM surgiu no fim da década de 1980 e o início da década de 1990. Tem como destaque a arquitetura de redes de alta velocidade, orientada à conexão e baseada na comutação de pacotes de dados, tratando dados como vídeo e áudio em tempo real. Para o Springer, a ATM foi proclamada como a estrela ascendente da tecnologia de rede pelo fato de fornecer um transporte de dados confiável e com velocidade muito alta, tanto em distâncias curtas como longas, suportando um amplo espectro de aplicativos. As características da rede ATM. Ela trabalha com conceitos de células, utiliza e suporta meios físicos como os cabos coaxiais, par trançado e cabeamento de fibra ótica. Ela utiliza QoS. Com ele é possível definir níveis de prioridade para os diferentes fluxos de rede, reservar recursos, determinar o tamanho de banda, etc. As células encaminham as informações pelos canais e caminhos virtuais estabelecidos entre as redes ATM. O caminho virtual utilizado pela ATM é chamado de VPI. O canal virtual é denominado VCI e utiliza vários conceitos de interfaces e protocolos. O protocolo ADSL é uma tecnologia de comunicação que permite a transmissão de dados através da linha telefônica. Faz parte da família de tecnologia XDSL. Ela foi inventada em 1989 e seu uso final começou a ser utilizado em 1990. A linha telefônica, quando utilizada para voz, utiliza as frequências entre 300 e 4.000 Hz. A ADSL utiliza as frequências que não são utilizadas pela linha telefônica, sendo possível transmitir dados e voz utilizando mais de uma frequência ao mesmo tempo. A taxa de upload na linha DSL é menor que a taxa de download. Para ter acesso à internet via DSL é necessário ter uma linha telefônica e um modem para receber e enviar os dados para a internet. Os provedores de serviços ADSL podem oferecer dois tipos de endereço, o endereço fixo e dinâmico. O endereço fixo pode ser mais vantajoso para aqueles que usam a conexão ADSL para jogos, para se conectarem a servidores web e numa rede virtual privada VPN. Já para usuários domésticos, o endereço IP dinâmico pode ser uma vantagem, pois dificulta o ataque de hackers. O roteamento. O roteamento é feito por um equipamento denominado roteador, que seleciona a rota mais apropriada para encaminhar informações pela rede. O seu principal objetivo é escolher o melhor caminho disponível na rede para encaminhar pacotes. Sistemas autônomos. Uma rede interna administrada por uma entidade é um sistema autônomo. Cada rede interna conectada à internet possui estações de trabalho e roteadores administrados por uma única entidade. A internet possui milhares de roteadores que enviam as mensagens aos seus destinos. Esses equipamentos fazem a internet funcionar. Os roteadores que fazem o roteamento global normalmente estão conectados aos provedores de serviços para a internet. Entre as principais diferenças do roteador doméstico estão os algoritmos de roteamento, capacidade de processamento e política de segurança. Os protocolos de roteamento se dividem em dois grupos. O EGP é um grupo de protocolos utilizados para fazer a comunicação entre os sistemas autônomos, ou seja, entre roteadores. E o IGP
é um grupo de protocolos que fazem a comunicação entre os roteadores de um mesmo sistema autônomo. Esses dois grupos de protocolo permitem o funcionamento do roteamento global. A figura a seguir é um exemplo de dois sistemas autônomos. O VPN. De acordo com Guimarães, Lins e Oliveira, a VPN se apresenta como opção de segurança cada vez mais popular para a interconexão de redes corporativas utilizando a internet. A VPN cria um canal de comunicação com criptografia fim a fim, possibilitando uma conexão mais segura entre duas redes distintas, fornecendo privacidade, integridade e autenticidade aos dados transmitidos na rede. Eles estão sendo amplamente utilizados em diversos setores no mundo inteiro. As VPNs usam protocolos de criptografia por tunelamento, que fornecem a confidencialidade, autenticação e integridade necessárias para garantir a privacidade das comunicações requeridas. A figura a seguir é um exemplo de uma conexão VPN. Os principais protocolos que permitem fazer uma VPN são o L2TP, o MPLS e o IPsec. Agora vamos para a matéria Segurança em redes Wi-Fi. Objetivo: apresentar as redes Wi-Fi, seus padrões e a importância de mantê-las seguras, compreender as vulnerabilidades que possui um protocolo WEP, apresentar as chaves de criptografia seguras WPA e WPA2. O Wi-Fi é uma tecnologia muito impressionante. Em poucos anos de uso comercial, os nomes Wi-Fi, Wireless, Hotspot e Sem Fio tornaram-se normais em nosso dia a dia. Nessa aula, estudaremos as principais soluções de segurança em redes Wi-Fi. A instalação de uma rede Wi-Fi é simples, porém, se não for bem configurada e administrada, as informações pertencentes à rede estarão extremamente vulneráveis. O profissional de TI ético, qualidade de suma importância no mercado de trabalho, não invade nenhuma rede de computadores, mas as protege. O termo Wi-Fi deriva da abreviação Wireless Fidelity ou fidelidade sem fio. As redes sem fio funcionam através de ondas de rádio, assim como telefones e televisores. De acordo com Rufino, as redes sem fio são algo novo na vida da maioria das pessoas e, diferentemente das redes cabeadas, em que era necessário conhecimento técnico e um pouco mais específico, a montagem e instalação de redes Wi-Fi são absolutamente factíveis por um usuário iniciante. Para fazer uma rede sem fio é necessário um access point, ou um ponto de acesso, isto é, um adaptador sem fio para transformar as informações em ondas de rádio para serem emitidas através da antena. Exemplo de um roteador Wi-Fi. Os principais padrões de redes Wi-Fi são o I3E 802.11a, que ele opera na frequência de 5 GHz, o I3E 802.11b, que opera na frequência de 2.4 GHz, com taxa de transmissão de dados de 11 MB por segundo, o I3E 802.11g, atualmente o mais utilizado no Brasil, que opera na frequência 2.4 GHz, com a taxa de transferência de 54 MB por segundo. E o I3E 802.11n é o padrão que está substituindo o padrão 802.11g. Ele opera nas frequências 2.4 e 5 GHz, com taxa de transmissão de dados variando de 65 MB a 600 MB. O que é um hotspot? Você já entrou no local hotspot? Este é um nome dado a um local onde a tecnologia Wi-Fi está disponível de graça. São encontrados geralmente em locais públicos, como cafés, restaurantes, hotéis e aeroportos, e é possível conectar-se à internet utilizando qualquer computador portátil que esteja adaptado com a interface de rede wireless. Para entender melhor como funciona a comunicação wireless com as estações clientes de uma rede, temos a figura a seguir.
Segurança em rede Wi-Fi. De acordo com Rufino, as facilidades de instalação de uma rede sem fio geram um risco associado. Com isso, toda essa simplicidade de instalação tem feito com que muitas redes Wi-Fi sejam montadas com padrões de fábrica, ou seja, completamente imunes a vários tipos de ataque. Agora vamos falar sobre o endereço MAC. O endereço MAC é o endereço físico da interface de rede. Esse endereço possui 48 bits e é representado por 12 dígitos hexadecimais agrupados 2 a 2. Uma característica interessante dos endereços de origem da estação é que eles são globalmente exclusivos, como vimos na aula anterior. Esses endereços são atribuídos de forma centralizada pela I3E para garantir que as duas estações em qualquer lugar do mundo nunca tenham o mesmo endereço. Por que esse endereço é tão importante? Dentre várias utilidades do endereço MAC, é importante destacar o quanto ele é importante para a segurança de rede cabeada e sem fio. Com ele, é possível cadastrar no Fire Wi-Fi, o roteador sem fio, etc. Qual máquina terá acesso aos serviços oferecidos na rede, se for o caso, não permitir ou restringir o acesso à rede. Segurança web. De acordo com Rufino, o web é um protocolo que utiliza algoritmos simétricos, portanto, exige uma chave secreta que deve ser compartilhada entre as estações de trabalho e o concentrador, para cifrar e decifrar as mensagens trafegadas. É possível configurar a chave web com 64 bits ou 128 bits. A chave web passou a ser vulnerável com o passar dos anos e foi perdendo a credibilidade. Várias ferramentas foram desenvolvidas para descobrir as chaves web. Dentre elas, destacam-se alguns softwares como iSoft, WebCrap, WebAttack, etc. Assim surgiu o WPA e o WPA2. Rufino fala que ela atua em duas áreas distintas. A primeira, que visa substituir completamente o app, trata-se da cifração dos dados, objetivando garantir a privacidade das informações trafegadas. E a segunda, foca na autenticação do usuário. De acordo com Linksys, a WPA usa criptografia de chaves dinâmica, o que significa que a chave muda constantemente e torna a invasão de uma rede sem fio mais difícil do que a web. A WPA é considerada um dos mais altos níveis de segurança sem fio para a rede e é recomendada se os seus dispositivos suportarem esse tipo de criptografia. Existem duas versões da WPA, a TKIP e a EAP. A WPA2 é compatível com a WPA, mas oferece maior nível de segurança. Para a Linksys, ela cumpre os altos padrões de muitos órgãos governamentais. A WPA2 é a segunda geração da WPA, mas não foi criada para solucionar nenhuma limitação do WPA. Ela é compatível com as versões anteriores de protocolos que a suportam. A principal diferença entre a WPA original e a WPA2 é que a WPA2 exige AES. A AES fornece segurança suficiente para cumprir os padrões de alto nível de muitos órgãos governamentais federais. Bem, chegamos ao fim do terceiro módulo da nossa disciplina. Até mais, abraço e muito obrigado por assistir até aqui.